Constitucional da UAB de São Paulo. E, em nome da nossa comissão, eu gostaria de saudar e agradecer o professor e advogado, e sempre advogado, o jurista Lênio Streck, pelo aceite ao nosso convite e honrosa participação nessa webinar. O professor que tem sido uma figura tão ilustre e tão combativa na construção e na defesa do Estado Democrático de Direito. Professor, receba as nossas homenagens com o nosso mais profundo respeito e admiração. Nessa ocasião, eu gostaria de cumprimentar também o nosso vice-presidente aqui presente nessa mesa virtual, doutor Marcelo Fiore, saudar também na pessoa do doutor Marcelo Fiore a participação de todos os conselheiros, advogados, advogadas, colegas, acadêmicos, enfim, todos aqueles que nos lisonjiam em participar deste evento. E, neste contexto, saudar a minha querida amiga, a doutora Adriana Cecílio, que é membro da Comissão de Direito Constitucional, presidente da Comissão do Direito Acadêmico, e que, na pessoa dela, saudar todos os acadêmicos de direito. Acabei de receber uma mensagem aqui, nós temos um acadêmico de direito do Piauí, doutora Adriana Cecílio. As postagens e as divulgações da Comissão do Acadêmico estão a toda. Enfim, na sua pessoa, saudar e cumprimentar o belíssimo trabalho que tem feito frente a esta comissão. O tema que iremos tratar hoje é a pandemia e a atual conjuntura político-constitucional. E, para discorrer desse tema, então, está aqui conosco o doutor Lênio Streck, que é um advogado que tem por nós, que temos, né, por ele uma excelente, um grau de admiração muito grande, é uma pessoa extremamente combativa às frentes dos bancos jurídicos, mas, sobretudo, é um jurista que tem colocado, que tem conseguido verbalizar muitas das nossas indignações enquanto advogados e defensores, né, do Estado Democrático de Direito. Eu vou passar a palavra ao doutor Marcelo Fiore, que fará a apresentação do professor e as suas seguintes considerações. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, minha presidente Luciana Berardi, minha amiga e presidente, doutora Adriana Cecílio, presidente da Comissão do Acadêmico de Direito. É uma honra poder participar dessa mesa virtual consigo, que tem feito um trabalho tão brilhante à frente da Comissão do Acadêmico. Eu gostaria de saudar, obviamente, o nosso presidente Caio Augusto, o nosso vice-presidente Ricardo Toledo, o nosso amigo, companheiro Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, que nos tem dado todo o suporte durante todas essas nossas webinars, que a gente brinca com ele nos bastidores, ele dá escada às nossas loucuras. Então, fica aqui registrado o nosso agradecimento a todos eles. Um prazer poder estar nessa mesa com o professor, o jurista Lênio Streck. O nome do professor dispensa maiores apresentações, mas tudo aquilo que o professor vem fazendo, não só em nome do direito, mas em nome da democracia, merece ser exaltado, aplaudido e agradecido. O professor Lênio se formou bacharel pela Universidade de Santa Cruz, na Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, lá em 1980, cursou mestrado em Direito do Estado na Universidade Federal de Santa Catarina, tem um currículo absolutamente vasto. Ele é membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, ABDConst, nossos recentes parceiros da Comissão de Direito Constitucional da UAB. O professor tem incursões na Universidade Estácio de Sá, na Pontifícia Universidade Católica de Bogotá, na Universidade de Coimbra, em Portugal. É coordenador de diversos cursos e autor de diversos livros e, acima de tudo, é vencedor do Prêmio Jabuti de 2014
com o livro Comentários à Constituição do Brasil. É um livro que eu tenho guardado nas prateleiras do meu escritório com muito carinho e com muita admiração. E é com essa mesma admiração que eu passo a palavra ao senhor, mais uma vez agradecendo. Pois, muito bem. Boa tarde, Marcelo, Luciana, Adriana. Saudações ao presidente Caio. Enfim, a todos que estão nos assistindo nesta webinar, no meio desta pandemia, mas que também, de certo modo, há um coronavírus e há um coronajuris, há uma certa pandemia jurídica também, e isto é uma questão que deve nos preocupar. Eu vou tentar demonstrar isso, começando por uma questão, para demonstrar um fato, até porque eu acredito em fatos, né? O Brasil se caracteriza hoje pelo relativismo, o anti-intelectualismo. No direito tem o negacionismo epistêmico, as pessoas negam conceitos, etc. Tem uma charge, Marcelo, que representa bem o que é o Brasil, que representa bem o que é o direito, que é dois caras caindo de um avião. Um tem paraquedas e o outro não tem. E o cara do paraquedas diz para o outro: você está sem paraquedas. E o outro diz: isso na sua opinião. Pronto, acabou. Então, tem uma outra, tem duas figuras que representam bem o Brasil. Um advogado, não sei quem é, mas deve ter sido formado pela Unizero ou Uninécio. Ele foi para a frente do Supremo Tribunal protestar. Ao lado dele tinha um sujeito que tinha assim: vamos fechar o FGTS, para ver o nível. Ele achava que STF e FGTS, mas ele até estava com a placa correta, né? Ele não era absolutamente burro, né? Mas era um certo grau. E ele leva um pau de um policial lá. Eles foram lá para fazer uma ode à polícia, e a polícia deu um pau num deles. E aí ele foi postar no Twitter ou algum lugar. Ele estava indignado, ele disse assim: não aguento mais essa ditadura do judiciário no Brasil, né? Olha, eu fui agredido agora, às 5 já. Pronto, acabou. Esta é a figura do protestador, um dos 300, que na realidade eram 14. O Brasil consegue, inclusive, jogar com conspurcar a história, né? Estragaram a história dos 300 de Esparta, né? E transformaram nos 14 ou 15 ou 16 de Brasília. O Brasil, diferentemente do resto do mundo, ele vive uma crise diferente. Veja, Portugal, Espanha, Alemanha, Nova Zelândia, Sri Lanka, tudo que é lugar, tem duas crises. A pandemia, é uma crise pandêmica, sanitária, e a econômica, que é um efeito colateral. O Brasil não. O Brasil tem uma crise política, claro, uma crise política forte, retroalimentada todos os dias por uma espécie de anti-intelectualismo constitucional e que vai acumulando e retroalimentando todos os dias a crise política, que, como se sabe, você não resolve uma crise econômica se você não tem condições políticas de administração de uma crise econômica, que, por sua vez, tem o problema da crise sanitária, porque você precisa lidar com meios, você precisa pensar, você precisa tomar decisões, você precisa fazer restrições. E isto é uma questão muito séria. Então, enquanto o mundo trata do futuro, o mundo todo trata do futuro. Vamos abrir amanhã, futebol e uma série de coisas, o mundo todo caminha para uma retomada. O Brasil tem que pensar no presente. O Brasil tem que pensar no presente e eu mesmo, com todas as minhas críticas ao ativismo judicial e tudo isso que eu tenho feito e escrito, nesse momento eu suspendo meus prejuízos e já vou explicar por quê. Porque nós temos aqui no Brasil o seguinte: no banquete da democracia, nós estamos trabalhando de dia para comer de noite. Isto é,
eu não sei se sobreviveremos ao presidente Bolsonaro e ao modo como ele está tratando essa questão. Ou um dia vem golpe, outro dia não vem golpe, etc., ao ponto de algumas pessoas naturalizarem essa discussão. Agora, ao meio-dia, eu escutava a Globo News e o ex-deputado Gabeira dizia que essa questão do Queiroz e todo esse imbróglio fazia com que os militares, aos poucos, começassem a desconfiar de Bolsonaro. E, com isso, a possibilidade de golpe era menor. Como assim? Como é que o jornalista trata isso com a naturalidade? Como assim, Gabeira? Essa é uma questão que não se pode nem falar. Essa é uma questão que é muito sagrada, você não pode colocar em dúvida ou a possibilidade. Me preocupa essa espécie de naturalização. Então, no banquete da democracia, nós estamos com uma deusa penúria. Nós estamos nos alimentando dos restos, né? No banquete de Platão, tem a história muito bonita, né? É que os deuses fizeram uma grande festa, e festa de deuses não deve ser pouca coisa, e rolava uísque 60 anos, rolava de tudo, né? E os deuses se banqueteavam nesse banquete, né? Nesse grande regabofe, e enquanto todos bebiam, etc., a deusa penúria não foi a deusa da miséria não foi convocada. Ficou de fora e se alimentava dos restos que caíam na relva do jardim. Eis que de noite, tarde da noite, os deuses todos bêbados dormiram no lugar em que estavam. E o deus Poros, engenho astuto, deitou-se na relva do jardim e adormeceu. Eis que a deusa Penúria esgueira-se por entre as sebes e, num côncavo e num convexo, clandestinamente faz amor com Poros. E desse amor nasce Eros, o deus da vida. O que é o amor, pergunta Platão, é exatamente a mistura da astúcia, né? Astúcia com o desejo, e que faz com a miséria, e astúcia com a miséria, dali nasce Eros, o deus do amor. A questão é saber se nesse banquete todo nós temos condições de sair com alguma parte desse butim. Me preocupo profundamente com essa questão do modo como nós estamos tratando a democracia no Brasil. Pensemos, por exemplo, qual é o papel do direito, e esse é o ponto fulcral da nossa webinar. Veja como é difícil. O artigo 142 da Constituição, que era uma questão que não devia dar mais do que meia página de discussão, gerou 2 ações no Supremo. Nós tivemos que discutir no Supremo Tribunal se os militares, pasmem, se os militares eram ou não os fiadores da democracia no Brasil. Quer dizer que a sociedade brasileira, nós, o povo brasileiro, que fizemos uma Constituição, diz que o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, esta é uma democracia representativa, Estado democrático de direito, criamos o Ministério Público, criamos tudo isso, botamos lá no 102 que o judiciário tem a última palavra. Nós tivemos que discutir agora se o 142 dá ou não dá aos militares, às Forças Armadas, o poder moderador. Ou seja, é aquilo que o ministro Barroso chamou de terraplanismo constitucional. Sem dúvida nenhuma, isto é um pouco do sintoma, porque o problema não é o fato, o problema é aquilo que é sintomático, é aquilo que é o simbólico que representa isso. Nós, brasileiros, tivemos que discutir em 2 ações judiciais, dizer que todo o poder emana do povo e que quem trata disso é a política, quem trata disso, a última palavra, o judiciário. Nós tivemos que discutir esta aberração da interpretação que foi que tentaram colocar. Se fôssemos da literatura, esta interpretação que foi dada ao 142 é como se alguém que lesse o livro do Pinóquio e dissesse:
Pinóquio é filho de Gepeto. Gepeto era como chama o que lida com madeira? Marceneiro. Marceneiro. Pois então, Jesus também foi filho de jardineiro. Logo, a história do Pinóquio é a repetição do menino Jesus. Quer dizer, alguém diria, você enlouqueceu? Pois é mais ou menos isso que trata do 142 hoje. E vejam como o direito brasileiro, agora o inquérito 4781. Vejam, o Brasil, enquanto o mundo todo lida com a economia para sair da crise, o Brasil tem uma crise política e dentro dela nós temos contempt of court. Sim, um ataque à corte, um desdém à corte, o escárnio à corte. Sim, nós temos isso. Então, o Supremo Tribunal, na medida em que, e esse é sintoma, o Ministério Público não protegeu a Suprema Corte, porque a Suprema Corte não tem advogado, a Suprema Corte não tem poder de iniciação, ela não é uma pessoa jurídica, ela não tem o CNPJ assim e tal, que vai dizer, nós, a Suprema Corte, por seu advogado abaixo assinado, eu até queria ser advogado da Suprema Corte. Não, ela não tem. Mas então, quem defende a Suprema Corte quando ela é atacada? Bom, o mundo todo tem suas soluções. Os Estados Unidos, o Contempt of Court, que, aliás, foi citado bastante, começando pelo voto do ministro Fachin, que pegou bem a ideia do Contempt of Court, até como um princípio que ilumina toda a discussão desse dispositivo do regimento interno. Mas não importa muito isso, importa que nós tivemos que fazer. Importa que nós tivemos que fazer. E isso tudo num país, e veja o papel do direito. Nós estamos tentando discutir e demonstrar o óbvio, que Sérgio Moro foi suspeito. Mas alguém tem dúvida que ele foi suspeito? Mas isto é tão claro como botar água em cima, que dizia o meu velho professor Ricardo Christophix, lá nos anos 60. Mas é óbvio, aí você vê o chefe, o então chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, o preclaro bacharel Carlos Fernando Lima. Carlos Fernando Lima, do alto de sua grande produção bibliográfica, né, e de todo o seu currículo, disse na Globo News, né, fazendo um ar assim de que, afinal de contas, todos os que criticam a Lava Jato são ideológicos, a Lava Jato não. E, de repente, perguntaram para ele, a Renata Lopretti perguntou, e então, como é esse negócio aí das Intercept, que saiu tudo isso? Aí ele confessa, diz, nós tivemos lado. Nós, entre o diabo e o coisa ruim, escolhemos o Bolsonaro. Pronto. Mas que mais é necessário? Aí, sabe como é que eu explico isso? O direito brasileiro, Marcelo, Adriano, o direito brasileiro é um pouco, está num ponto assim, daquele do livro A Espera dos Bárbaros, do Coetzee, que é um prêmio Nobel. É a história do juiz, o juiz que está dentro de um forte, o personagem juiz. Ele está ali, está tranquilão, na boa. E eis que ele ouve barulhos e tal, e de repente, Luciana, ele desce para o porão e descobre que tem tortura. Aí ele se dá conta e diz, poxa, eu estava bem de vida, eu podia ter ido embora daqui sem saber de tudo isso. E agora eu sei. O que eu faço agora que sei que sei? Vejam o drama e veja o dilema que nós mesmos, juristas brasileiros, que nós sabemos que o 142 não é aquilo. Nós sabemos que Sérgio Moro foi suspeito. Nós sabemos que a Força Tarefa fez tudo aquilo. Nós sabemos que toda a Intercept é verdadeira. Nós sabemos que houve Contempt of Court. Nós sabemos que tudo isso, que no Brasil a liberdade não pode ser
uma contradição performativa. O que é uma contradição performativa? A nossa Constituição, no fundo, se nós formos colocar ela num pedestal assim, e se assim, existe alguma norma acima da Constituição? Bom, o Kelsen diria, né, que resolveu um problema dizendo, como não existe uma norma que diz que eu devo obedecer à Constituição, e se houvesse, eu perguntaria se tinha uma norma que dissesse que eu devesse obedecer à norma, que dissesse que eu devesse obedecer à norma, isso iria ao infinito. Eu pressupôs, como bom cidadão, obedeça à Constituição, ou uma ficção necessariamente útil, ou, como ele diz, na Teoria Geral das Normas, uma obra póstuma. Na verdade, tem uma norma, sim, escrita em cima da Constituição, que é mais ou menos como está nas estradas. Você diz assim, proibido passar 80, proibido isso, proibido aquilo, e você continua, de repente tem uma placa grande que diz assim, obedeça a sinalização. Ponto. O trânsito resolve alguns problemas que parece que nós, no direito, não resolvemos. Então, tem uma norma escondida na Constituição que diz assim, esta Constituição não pode incorrer numa contradição performativa, isto é, esta Constituição não pode ser usada contra ela mesma. A liberdade não pode ser autofágica. O que é uma contradição performativa? O exemplo, você dizer, eu estou morto. Alguém vai dizer, mas você não pode dizer isso. Exatamente. Você não pode dizer que, em nome da liberdade, você quer extinguir a liberdade. Ou anta. Pronto, está resolvido. Então, se você sabe agora o que é importante, né, o filósofo Avicena dizia há tantos séculos, dizia assim, se alguém sabe, se um tolo não sabe a diferença entre o que é importante e o que não é importante, pegue uma vara, bata nele até que ele grite, ai, ai, ai. Aí, então, você dirá para ele, agora você sabe o que é importante. O importante é que você acabou de apanhar ou não apanhar. Você sabe a diferença dos dois, então você já está começando a aprender. Vamos para a segunda lição. Pois o Brasil passa um pouco por essa questão. Então, nesse sentido, nós não podemos tratar no Brasil com dilemas trágicos. Eu fico impressionado que as pessoas, nessa questão toda do direito no Brasil e da pandemia, no início e ainda hoje, começa a se dizer vamos fazer raciocínios consequencialistas. Afinal de contas, se a economia quebrar, não adianta nós salvarmos vida. Mas como é possível que alguém diga uma estultice dessa? Não é possível que o direito, por exemplo, que é civilizatório, o direito existe para a eudeimonia, que os gregos diziam o ideal de vida boa. O ideal de vida boa é eu poder olhar nos seus olhos e você olhar nos meus olhos e dizer nós não fracassamos e nós não fracassaremos. Ou seja, nós nunca colocaremos um raciocínio utilitarista pelo qual nós vamos dizer que podemos torturar, que nós podemos matar pessoas mais velhas ou doentes. Nós nunca poderemos fazer eugenia brasileira. Mas se nós tivermos que fazer, é porque nós já fracassamos. Porque o direito, e aí nós chegamos tarde e nós teremos que fazer uma coluna de débitos. Porque tínhamos tudo à disposição. Tínhamos ações judiciais, tínhamos orçamentos, tínhamos lei aprovada, aquilo que o Pedro Serrano e eu, homenageio o Pedro Serrano, se está nos assistindo ou não, que chamamos de legalidade extraordinária. Nós que fizemos uma grande pesquisa comparando com tudo que está acontecendo no mundo, mostrando o acerto da nossa legalidade extraordinária, pelo qual nós nem precisamos entrar num estado de defesa e tampouco estado de sítio. Ou seja, a nossa legalidade extraordinária é exatamente a questão que é também defendida por alguns professores americanos, que Pedro e eu até escrevemos modéstias favas antes deles sobre esse tema, nós nem sabíamos. Então, nesse ponto, né, nós não podemos, por exemplo, admitir que nós tenhamos perspectivas como do CRM do Pernambuco, do Distrito Federal, de São Paulo ou Rio de Janeiro, pelo qual se colocam protocolos pelos quais nós poderíamos fazer uma opção na hora H da escolha trágica, se faltar UTIs e salvar pessoas viáveis de pessoas inviáveis, grosso modo dizendo isso numa espécie de eugenia brasileira. Que vergonha!
Nós sabemos que sabemos. E agora nós temos que saber o que nós vamos fazer quando sabemos que sabemos. Esse é o ponto. Então, não é possível que o cara do Banco do Brasil, outro dia, disse, afinal, se morrerem 8, 10 mil pessoas, ele errou feio, já tem 40 e tal. Ele errou feio. Ele errou em 5 vezes, no mínimo. Enfim, nesse genocídio que nós estamos presenciando. Então, o direito é por princípio. Princípio é o quê? Arqué. As pessoas não conhecem o que é um arqueólogo. O que faz um arqueólogo? Ele vai lá procurar a origem, as coisas antigas. Arqué. Arqué, a origem, o antigo, lá na ponta, por princípio. Anarqué é anarquia. Então, por princípio, eu tenho que agir pela dignidade da pessoa humana. Existe um outro dispositivo escondido na Constituição, como esse que eu falei antes da contradição performativa, daquela que tem que chamar o filósofo Avicena com uma vara na mão, não se hierarquizam vidas. Vidas não são hierarquizáveis. E por uma razão simples. Você não sabe, quando você toma. Por quê? Porque decidir não é igual a escolher. O direito decide, a política escolhe. Por isso que o direito tem que chegar antes para evitar que a política ou a moral tenha que fazer escolhas trágicas. Eu vou repetir. No direito se decide. E se decide por princípio. Na política você escolhe. As escolhas podem ser trágicas, mas o direito está aí civilizatoriamente para chegar antes e dizer, calma, aqui nós chegamos antes e eu não vou permitir que você faça escolhas trágicas. Por isso que no direito não tem essa história do dilema do trem que salva um, mata um para salvar 5. Por uma razão simples. Você não sabe se dos 5 que você salva não tem 3 terroristas e o que você acabou de matar é um cientista que vai salvar a humanidade. Pois os protocolos que nós estamos em véspera de repente, ter, se já não está acontecendo, para nos envergonhar, nós podemos estar salvando um jovem assassino e matando alguém, mesmo doente, mas um cientista que pode amanhã ajudar a criar uma vacina contra o câncer. Nós não sabemos. Por isso, se nós não sabemos, temos que chegar antes, porque o direito não faz dilemas morais. Um bom exemplo, eu sou repetitivo nisso, é o caso da série House of Cards. O presidente dos Estados Unidos precisa de um transplante de fígado e ele está na lista, ele é o segundo. Ele leva um tiro, enfim, não importa a história, chega no hospital e o staff todo dele, né, estava ali, imagina, todo Queiroz, todo mundo chegando junto, né, dizendo, nosso presidente precisa de um transplante. Imagina lá o Queiroz, a família toda, né, pressionando o anjo junto, o anjo até, enfim, precisamos do transplante. Aí o médico do Hopkins Hospital, não sei o que lá, diz assim, não posso. Ele é o segundo da lista. Aí todos dizem, mas é o presidente dos Estados Unidos da América ou o mais poderoso do mundo? E o médico diz, não, it's the law. Por que ele não pode? Porque a regra diz, não pode furar fila. Mas qual é o princípio? Arqué. Arqueologia, arqueólogo. Nós somos juristas que usamos pincéis, fazemos palimpsesto e tirando a poeira semântica dos conceitos, como da democracia, para sabermos o que é democracia, e o princípio que está acima de tudo diz, uma vida é igual a uma vida. Ponto. Isto ilumina tudo o resto. Tudo o resto nada vale quando uma vida é igual a uma vida. Esse é o direito brasileiro, por isso que nesta introdução que eu quero fazer a vocês, homenageando a OAB de São Paulo e todas as OABs do Brasil, todos os que estão nos assistindo, as minhas homenagens e a minha discussão, a minha reflexão acerca do presente. Eu estou hoje trabalhando de dia
para comer de noite no banquete da democracia, porque não adianta nada eu pensar no futuro se nós não temos condições de ultrapassar esse grande, esse rio tormentoso que é hoje esse problema de ameaças de golpe, fake news, etc., etc., e por isso que nós precisamos, nós democratas, precisamos estar atentos, né? Arqué, essa é a questão, é por princípio. Um minutinho, por favor, que eu estou com a voz embargada. Professor, por regra, eu teria que passar agora a palavra para a doutora Adriana, mas eu não posso deixar de passar porque o senhor me emocionou nesses últimos momentos. Eu acho que nós, como operadores de direito, temos ainda a esperança de ter essa esperança. E o que nós vivemos ultimamente são momentos muito doídos, porque para a gente, eu me considero... Primeiro que eu fico muito honrada de poder tê-lo perto, eu que sou há muitos anos sua aluna, à distância mesmo, sua fã incondicional, mas uma coisa que eu admiro demais no professor é essa postura pragmática e a maneira da contra-reforma, que a gente chama, a gente brinca aqui no direito constitucional da possibilidade dessa contra-reforma, em sentido da indignação, o dever da indignação, o direito da indignação. O senhor, a vida toda, sempre foi muito combativo e sempre deixou isso muito claro nos seus livros, nos seus artigos, de uma forma muito brilhante. E diante dessa exposição, aquilo que o senhor acabou de dizer, cada vez mais eu concordo com o senhor no artigo que o senhor escreveu há algum tempo atrás, onde o senhor dizia que a OAB deveria, há algum tempo, colocar no Estatuto da Advocacia o dever da indignação, né? Exatamente. E eu digo isso porque nós vivemos um momento muito sério da Lava Jato com os nossos colegas criminalistas, e às vezes nós, como advogados e advogadas, a gente se sente impotente porque a gente expõe o óbvio, é o óbvio ululante, nós estamos sempre falando as mesmas coisas e nos parece de uma estupidez tão grande que o interlocutor, o receptor da mensagem, a gente não sabe nem por onde começar. Essa questão do artigo 142, eu tive a oportunidade de discutir com a doutora, conversar com a doutora Adriana, discutindo no bom sentido, uma interpretação enviesada de um artigo que, enfim, nós estamos brincando num momento de hermenêutica que não é o momento, né? E aquilo que o senhor disse a respeito do negacionismo epistêmico. O senhor tem uma colocação que para mim é sensacional, que é o relativismo semântico Humpty Dumpty. A gente envolve certas coisas, enfim, essas interpretações. O que fica aqui para nós, eu acho que é a colocação no sentido de que o direito assegura a democracia, esse exercício que nós estamos aqui é uma postura muito importante que tenhamos, exatamente para que a gente possa ter essa clareza de que sem advogados não há direitos e sem direitos não há advogados, e que nós somos uma classe que precisamos nos unir cada vez mais exatamente para o combate desse Estado democrático e dessas aberrações que a gente vive hoje. Bom, eu passo a palavra para a doutora Adriana, para os seus questionamentos, as suas considerações, e depois, enfim, a doutora fica à vontade na condução. Obrigada, Luciana. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Estou muito feliz e muito honrada de estar aqui. Professor Lênio, é sempre um prazer ouvi-lo, sempre uma oportunidade única de aprender com o professor. Muito obrigada por todas as suas... por todas as informações que o professor trouxe e sobremaneira pela forma clara, né, e objetiva que o professor coloca as coisas e que é como a gente precisa ver a situação que nós estamos vivendo nesse momento, né. Em relação à questão do artigo 142,
logo que surgiu essa interpretação, né, essa possibilidade de interpretação, o que me ocorreu foi porque o dizer, a fala, né, se pautava numa ideia de que os constituintes originários teriam pensado dessa forma, teriam escrito e teriam deixado esta lacuna no texto constitucional ao alvedrio do intérprete, né, um poder moderador ao alvedrio do intérprete. Então, o que eu fiz? Eu fui pesquisar os anais da Assembleia Nacional Constituinte, encontrei os debates que os constituintes originários fizeram, e lá está muito claro, assim, lúcido, de uma clareza solar, que a intenção foi justamente, a redação do texto foi construída para afastar a possibilidade da teoria da tutela militar, que já era uma questão que existia no nosso constitucionalismo, ou seja, não é uma interpretação nova, não é uma interpretação ideológica e autoral, é algo que já existia e que, justamente por existir, os constituintes originários se preocuparam em retirar do nosso texto. E está escrito isso lá nos debates, num documento que é oficial e irrefutável, né? Está lá dito isso, que eles escreveram da maneira que escreveram para retirar essa possibilidade do cenário político brasileiro. E aí, agora na parte da manhã, eu estava escrevendo um texto que eu pretendo publicar, refletindo um pouco sobre a situação que a gente está vivendo, uma certa... é como se a gente estivesse vendo o direito no espelho, né? Porque quando a gente olha as coisas no espelho, a gente olha as coisas refletidas ao contrário. Então, eu trouxe uma reflexão o artigo 142, ele foi criado para afastar o autoritarismo, afastar a possibilidade de uma retomada do poder pelos militares, né? Foram introduzidos elementos ali para que isso não pudesse mais acontecer. E aí estão pegando algo que foi construído para proteger a democracia, distorcendo para tentar tornar um fator que contribua para o autoritarismo. E aí, na contramão disso, a gente tem a Lei de Segurança Nacional, que foi criada para proteger um regime autocrático, um regime autoritário, ditatorial, e aí, nesse momento, ela serviu de fundamento para a prisão da Sarah Winter, que uma militante de extrema-direita, que, através de todas as suas ações e atitudes, como o professor muito bem colocou, né, os 14, que até em relação a isso, né, eram 300 que são 14, enfim, mas tudo que ela fez e tudo que ela trouxe foi no sentido de tentar violar a democracia e estabelecer um regime ditatorial. Então, a reflexão que eu faço um dispositivo constitucional que foi criado para a manutenção da democracia está sendo invertido e utilizado numa tentativa de violar a democracia. Um instituto que foi criado para a manutenção da ditadura, nesse momento está sendo utilizado para proteger a democracia. Só que existe um debate, né, professor, dentro da área de direito constitucional, se a Lei de Segurança Nacional foi ou não recepcionada pelo nosso texto constitucional. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso, professor, por gentileza. Bom, só antes falar sobre a obrigação de indignação, é o duty of outrage, né? Que os americanos têm na Ordem dos Advogados, o Bar Associations tem o dever de indignação. A gente pode trazer isso aqui. O advogado não tem o direito, mas tem o dever de se indignar, né? E antes a Adriana falava sobre a questão do constituinte originário, enfim. O mesmo que o constituinte quisesse dizer o contrário, nós não temos um textualismo simplesmente, ou buscar uma espécie assim, alguns anos atrás, quando eu lecionava na graduação, e os alunos me perguntavam, professor, o que é que o legislador quis dizer aqui, por exemplo, do Código Penal, lá de 40? Eu disse assim, pega aqui uma ficha de orelhão, é tempo que existia orelhão, faz tempo, liga para ele, liga para o legislador. O que é esse legislador? O legislador é onipresente, onisciente, não há palavras inúteis na lei. Não há mesmo. O Brasil,
a Constituição, por exemplo, brinca assim, tem umas brincadeiras na Constituição, mas que diz assim: são terras da União aqueles que lhe pertencem. É genial, né? Claro. Mas ou tem uma lei que diz que são águas subterrâneas são as que correm por debaixo do solo. E elas seriam o quê? As águas subterrâneas. Mas, enfim, no Brasil tem que dizer o óbvio, né? Então, nas viagens de Gulliver, eu que gosto muito de literatura, eu sugiro sempre que é um tratado de filosofia, é um tratado de hermenêutica, um tratado de princípios. As viagens de Gulliver tem uma brincadeira uma ironia que o Swift faz, porque o Swift é um moderno. Então, ele faz uma brincadeira com o rei. Quando eles se mataram brigando, 30 mil morreram por causa da lei, por como quebrar o ovo. Um grupo quebrava o ovo pelo lado de cima e o outro pelo lado de baixo. E aí ficaram guerreando. E o Gulliver disse assim: mas what the fuck, quer dizer, que coisa é esse negócio aí de vocês estão brigando porque isso não fazem, não tem uma lei, uma constituição? Ele disse: não, o nosso livro sagrado, algo assim, diz que todos os liliputianos devem quebrar o ovo pelo lado certo. Aí disse: pô, mas e qual é o lado certo? Aí o rei, e aí o sarcasmo de quem escreve, né? O rei diz: a gente deixa para cada um interpretar como quer. E o Gulliver, então, disse: bom, olha a crítica, então, ao discricionarismo, ao decisionismo, que já está lá no Gulliver, e exatamente essa coisa do relativismo Humpty Dumpty do Brasil. Exatamente porque nós não cuidamos disso, nós não tivemos o cuidado, nesses 30 anos, com a interpretação, e fomos deixando. As pessoas ainda não notaram, mas eu escrevo tanto sobre isso, né? Mas hoje as pessoas não têm mais tempo para lerem. Textos de mais de 10 linhas acabam sendo problemáticos, né? E grupos de WhatsApp também. Aliás, tem uma coisa aí para aproveitar aqui, uma coisa que eu não entendi até agora, porque num grupo de WhatsApp que tem 300 pessoas, quando alguém faz aniversário, são 600 mensagens. Como é que você vai ler as mensagens no final do dia? Não seria melhor, eu sugiro aí para os grupos de WhatsApp, que põem assim: hoje a Adriana está de aniversário, parabéns a ela, todos nós juntos desejamos parabéns a ela, ponto, acabou. E a Adriana agradece só uma vez. Imagina se a Adriana agradece 200 vezes, ou a Luciana agradece, o Marcelo. Imagina se os três tiverem aniversários juntos, teremos 1.200 mensagens, todas merecidas. Então, a gente hoje tem tanta coisa que a gente não tem mais tempo para ler, as notícias. Gente, o direito não acompanha o tempo da pós-modernidade. A democracia não pode ser instantânea, rápida. É exatamente porque as pessoas acham que informação é bastante, esquecem do conhecimento, e com isso esquecem do saber, esquecem da sabedoria. Então nós, durante todos esses anos, nós perdemos um pouco e fomos deixando. Então nós deixamos primeiro de que o direito fosse aquilo que os tribunais dizem que é. Embarcamos na esteira do realismo jurídico e fomos deixando. Tanto é que os livros que mais vendem são apenas glosas das decisões tribunalícias. Nós fomos deixando isso acontecer. E, por outro lado, fomos abrindo caminho e deixando passar o decisionismo. Fomos deixando o livre convencimento. Fomos deixando o livre apreciação da prova. Aliás, eu tive um debate com o Sérgio Moro em 2015. Coloquei, digo: o ovo da serpente está aí, você decide como quer e não pode ser assim, e etc. Enfim, então, não é porque a Sarah, inverno, aliás, The Winter is Coming, né? Alguma coisa assim, do Games of Thrones, né? Não é porque a Sarah está envolvida até o pescoço com um monte de coisas que eu vou mudar de opinião com relação à Lei de Segurança Nacional. Eu tenho condições de ser coerente, que se eu achava que a Lei de Segurança Nacional, que você mesmo disse bem, ela tem o escopo de proteger uma ditadura, ela não pode ter o escopo, né, de servir na democracia. Um dos erros que foram feitos, e eu falava esses dias com o nosso querido Jack,
o Zé Eduardo Cardoso, né, o ministro, e falava com várias pessoas, e ele até tinha a ideia à época, acho que você sabe disso, de fazer uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Pedro Serrano também tinha essa ideia, o Marco, saudação ao nosso querido Prerrot, prerrogativas. Nós não fizemos. Bom, nós não fizemos, não temos. O que eu não posso é pegar um resquício do passado desse tipo e usá-la agora. Olha o perigo. Não é que outro dia o ministro terrivelmente evangélico, o Mendonça. O André Mendonça. Isso. E não vai aí nada, porque ele se considera evangélico, enfim, o terrivelmente é meu, por causa da candidatura que o Bolsonaro falou, e ele está usando a Lei de Segurança Nacional contra o Aroeira. Então, veja o perigo de uma Lei de Segurança Nacional, entendeu? Não adianta eu vibrar com a Lei de Segurança Nacional aqui se a gente se pega o Aroeira ali porque fez uma charge, tá entendendo? Então, é só para a gente manter. Aliás, quem botou no Código de Processo Civil o artigo 926 foi um amigo de vocês aqui, este escriba, que botou lá o artigo 926, disse assim, a jurisprudência deve ser íntegra, estável e coerente. Coerência e integridade. Eu coloquei lá isso no Código de Processo Civil, não poderia ser incoerente agora, como procuro não sê-lo. Perfeito. Eu sigo, Lu, tu quer fazer algum comentário? Posso? Professor, eu também queria ouvir a sua opinião em relação a essa questão do inquérito das fake news. Eu sei que o professor já escreveu bastante, mas Sim. A gente está aqui numa live, esse é o assunto do momento, né? Isso, então, assim, muita gente questionando a questão da origem, enfim, né? Se está correto ou não. Queria muito ouvi-lo a respeito disso. Explico que não tem nenhum problema com relação a isso. Cheguei a pensar logo no início que havia um problema. Aí eu fui estudar tudo isso e cheguei a uma questão que eu fui o primeiro a levantar, eu acho, que havia um contempt of court. O que muda o quadro? Porque o direito é um sistema de regras e princípios. Eu fui 28 anos membro do Ministério Público e fui tão garantista que se dizia à época, uma espécie de meme, sim, se até o procurador Lênio Streck disse que o cara tem que ser condenado, é porque o cara está em maus lençóis. Então, significa que, em regra, eu espiolhava. Eu sou do tempo do meu professor, lá na Faculdade de Direito, em 1830, que eu fiz, ele falava assim que o bom advogado é o que espiolhava as provas, né? É como o cara catar piolho, né? A minúcia. Então, eu espiolhava a prova para tentar exatamente encontrar essa questão do garantismo das nulidades, porque eu nunca compactuei com pas de nullité sans grief, que é aquela questão de não há nulidade sem prejuízo. Aliás, isso é uma excrescência, enfim, e fui e tenho todo um histórico sobre isso. E uma coisa eu aprendi, que ser constitucionalista ou ser garantista não é ser textualista. O textualismo é uma corrente que tropeça na primeira análise linguística, e direito não é análise linguística. Por exemplo, um textualista diria é proibido carregar cães na plataforma, para o textualista pode deixar passar ursos. Aliás, pegando um outro exemplo, eu escrevi há pouco tempo sobre isso, o Adrian Vermeule, que era um ex-textualista, agora ele trocou, partiu para uma outra, que não importa dizer aqui, mas ele, como textualista, chegou a dizer, veja a questão, prestem atenção, ele disse, o textualismo quer dizer, por exemplo, que ele, se fosse juiz da Suprema Corte, ele teria votado contra o caso Board of Education, ele teria deixado continuar a discriminação, porque ele era textualista.
Ele, como textualista, e ele foi criticado por Pufendorf e tanta gente, ele disse que a lei de Bolonha, um exemplo que se usa, que dizia não pode jogar sangue na rua, e os dentistas trabalhavam na rua. Ele diz, azar dos dentistas. Então, isso quer dizer que eu não sou textualista. Textualista não quer dizer, por exemplo, e é uma piada sobre o textualista, que é o seguinte, um sujeito está parado num domingo numa estação de trem, ele aguarda o calor de 45 graus e ele com um casacão, que chama sobretudo. E aí chega um cara e pergunta, mas nesse calor, o que você está fazendo aí com esse casaco, com esse sobretudo? Ele disse assim, muito simples, eu cumpro a lei. Está escrito aqui, todos funcionários devem usar uniforme, sobretudo aos domingos. Bom, aí você já vê qual é o problema do textualismo. Eu quero dizer com isso que o direito é um sistema de regras e princípios, e com isso o contempt of court, que é um dispositivo que é principiológico, que a Suprema Corte, quando ela é atacada, ela tem que se defender. Se ninguém a defende, nós temos que pegar aquilo que temos. Usando um pouco o que o Jelinek dizia lá nos debates de 1870 e poucos, quando deu um problema no orçamento da Prússia. É igual que não há um impasse se colocar, o parlamento queria aprovar do imperador e toda uma confusão, e ele chegou e decidiu dizer uma coisa muito simples: aplique-se o orçamento do ano passado. Vamos pegar o regimento interno. Há um contempt of court. A única questão é que, quando o Ministério Público não se mexe nisso, que o monopólio da investigação não é do Ministério Público, quando for para fazer a denúncia, só o Ministério Público pode fazê-lo. E vocês sabem que o Ministério Público, se ele não quiser denunciar, não denuncia. Então, o Procurador-Geral da República, nem as tropas da ONU obrigam ele a denunciar alguém, mas ele recebe o material, se ele denunciar, o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente, não vai poder participar. Essa é outra discussão, entende? Essa é a minha opinião. Então, eu defendo a constitucionalidade e a legalidade do inquérito por uma razão simples. Eu não posso fazer o summum ius, summum iuria. Eu não posso usar a Constituição contra ela mesma. Essa é a minha tese. Perfeito, professor. No início da sua explanação, o professor comentou, assim, en passant, sobre a questão do que a gente está vivendo ser um verdadeiro genocídio. Nós sabemos que o presidente foi denunciado no TPI, né, até pela ABJD e tal, que é uma instituição que eu faço parte, e as pessoas estão... sim, com certeza. E as pessoas estão aí bastante... ansiosas, de certa forma, e com muita expectativa. Afinal, o que é possível, qual o resultado possível dessa ação? O que se pode esperar, professor, dessa condenação? Eu não acredito muito nessas coisas assim de tribunais internacionais, enfim. Eu acho que é uma boa pressão política, ela tem um aspecto simbólico. O simbólico, para mim, é muito mais forte que o real nessas coisas. Por exemplo, como dizia, eu sou lá dos anos 80, né? Eu fiz mestrado em 83 e 84, e nós líamos Cornélios Castoriadis, que estava muito na moda à época, um livro chamado A Instituição Imaginária da Sociedade, e ficávamos sentados na grama jogando cascas de bergamota dobrada para fazer aquele ventinho, a casca ia assim, nas pessoas que às vezes passavam ali, atiravam os casquinhas de bergamota, líamos, discutíamos, e ele tem uma frase genial, entre tantas coisas, um livro enorme, de 500 páginas, 600, que diz assim: tudo que se apresenta nesse mundo social e histórico está indissociavelmente entrelaçado com o simbólico. Não que tudo seja simbólico, nada existe fora dele. O gesto do carrasco, real por excelência, é simbólico na sua essência. Vale muito mais a cabeça rolando no cesto
para os que estão olhando do que para aquele que a perdeu. Aliás, o que a perdeu nem sabe que a perdeu. Perfeito, professor. Eu queria lembrar, o senhor estava falando do textualismo, que eu vou passar a palavra para o nosso colega Marcelo Fiore. Eu lembrei do julgamento do Eichmann, né, do julgamento de Nuremberg, quando perguntaram para o Eichmann, né, se ele sabia o destino de todas aquelas pessoas, e que ele disse que sabia. E por que então, né, se permitir? Ele dizia: eu cumpri ordens, né? É a lei, eu cumpro ordens. Enfim. Marcelo, está contigo a bola. A gente fica aqui sentado ouvindo o professor falar. Professor, se eu quiser falar mais umas 8 horas, não vai ser o menor problema, só vou passar um café. Se descuidar, eu quebro o recorde, né? Então, por nós não vai ter o menor problema, eu tenho certeza absoluta que quem está assistindo também não vai ter problema com isso. Eu confesso que a minha vida sempre foi muito próxima da indignação, mas ultimamente eu tenho cumprido com maestria o dever de me indignar. E isso tem feito com que eu e Luciana, no Conselho da Ordem, nas nossas webinários, nas nossas reuniões de comissão, tenhamos, às vezes, até passado um pouco do limite da nossa indignação, porque ela não consegue, obviamente, ficar só da porta para dentro, a gente leva ela da porta para fora. E, por conta de toda essa indignação, eu estava tentando entender, aí estudando um pouquinho o professor Lênio Streck, o filósofo de direito, né? Voltando um pouquinho ao tempo lá de Jeremy Bentham, de Mills e de Nozick, né? Falando de utilitarianismo e libertarianismo, o maior bem para a maior quantidade de pessoas possível, contra vale mais a minha vontade do que a vontade da comunidade, não interessa as consequências. Obviamente que para a democracia, se entrar no mérito mais profundo do utilitarianismo, vale sim a maior quantidade de bem para a maior quantidade de pessoas possível. E nós temos um presidente da República que teima em que a verdade e a vontade dele é maior do que todas as outras vontades, porque ele é o grande comandante, ele é o chefe supremo não só das Forças Armadas, como de todos os poderes. Parece que ele mistura um pouquinho as figuras de presidente e de rei. E aí, pensando na essência dessa filosofia, professor Lênio, a gente lembra que a democracia ela pretende fazer a maior quantidade de bem para a maior quantidade de pessoas possível, agindo de maneira libertarianista. O presidente da República, mais uma vez, não está ferindo os princípios básicos da democracia, sem entrar no mérito de participar de uma passeata onde eu tenho placas de AI-5, dizendo, não, eu não estou incentivando ninguém a fazer isso. Eu simplesmente estou aqui para acompanhar as pessoas que me apoiam. Como é que você não pode? Como é que você não faz parte de uma passeata onde se defende alguma coisa, dizendo, não, eu simplesmente estou aqui. Então, eu não estou ferindo dioturnamente a democracia, e isso não merece ser imediatamente coibido, e devendo ser imediatamente coibido, como fazer isso? Eu queria saber a opinião. A história do presidente é o cara da sauna, né? Mas eu não vou contar essa piada infame, né? Do sujeito que vai para a sauna, né? Enfim, de observador. Mas tudo bem. Então, até porque algumas anedotas, essas coisas já não podem ser faladas hoje em dia, né? Porque outros tempos, enfim. Eu me lembro das minhas palestras no Hotel Glória,
1.500 pessoas, enfim. Eu sou desse tempo que tinha poucos congressos no Brasil, então é uma história muito bonita do tempo. Sabe que eu fui companheiro de palestras da ministra Carmen Lúcia. Ela usava uma Constituição desse tamanho aqui, assim, e contava a história do taxista e tal, que esta Constituição, enfim, essas coisas. Eu sou desse tempo, né? Do James Stubenschlag, eu sou do tempo de Caio Mário, que era mais velho, obviamente, enfim, o Calmon de Passos, e nós disputávamos já lá nos anos 90, disputávamos, incentivados pelo James Stubenschlag, quem seria mais aplaudido. Então, não é porque não tinha celular, não tinha nada disso, se tirava fotografia com máquina. Esse tempo é o tempo que existia ainda aeroportos, essas coisas assim, as pessoas viajavam de avião, não me lembro mais como é que é, mas é um tempo muito antigo, e o tempo que não tinha grupos de WhatsApp, né? Então, também não tinha WhatsApp, então era muito interessante. Aliás, eu sou o sujeito que acha que depois que tiraram o CD do automóvel, nada mais de bom aconteceu. Entendeu? Eu acho que o CD é antes do CD e depois do CD, né? Então, evidentemente que nós temos aí um problema do conceito de democracia, né? Como fazendo uma arqueologia disso, né? Tirando a poluição semântica, né? O que nós temos que fazer no Brasil, né? Usar aquilo que eu escrevo tanto sobre isso, que eu chamo de método hermenêutico. A gente tem que sempre fazer um revolvimento do chão linguístico, porque nós aprendemos as coisas pela linguagem. Revolver o chão linguístico está assentado uma dada tradição. O Brasil, de 30 anos para cá, tem uma nova tradição. Revolver esse chão linguístico, reconstruir a história institucional desse fenômeno chamado democracia e disso vislumbrar as possibilidades desse fenômeno. Portanto, esse fenômeno tem que ser deslido, descascado. Eu preciso tirar a poeira, né, aquilo que é a poluição semântica do próprio conceito de democracia. E no Brasil, eu preciso tirar a poeira semântica do próprio conceito de interpretação, né, que ele mesmo é um conceito que precisa ser interpretado ou reinterpretado no Brasil. Então, obviamente que o segundo pós-guerra para cá, ele nos dá o direito pós-bélico, é o direito Auschwitz nunca mais. E isto quer dizer que quem vai fazer o filtro, nós não aprendemos bem isso no Brasil, nem a esquerda, em determinado sentido, não aprendeu isso nesses anos que esteve no poder. Não acreditou muito no direito, acreditou demais na política e foi vitimado pelo direito. Eu vou dizer de novo. Acreditou demais na política, desdenhou o direito e foi vitimado pelo direito, e agora todos estão buscando de volta o direito para tentar fazer aquilo que é o cerne do Estado Democrático de Direito segundo pós-guerra para cá. Para responder diretamente, quem filtra a política e segura a democracia é o direito, e não o contrário. O que Bolsonaro e outros querem fazer, e ingenuamente muita gente do direito entra nessa, acha que o direito tem que ir a reboque da política, ou a moral ir a reboque o direito ir a reboque da moral. É o direito que filtra a moral, que filtra a política, que filtra a economia, até mesmo a economia. Por isso que não se pode fazer, pega o início do que você falou, raciocínios consequencialistas, porque a democracia, se você fizer consequencialismo, você vai admitir que pode matar os velhos e salvar os jovens, ou abrir o comércio e mandar todo esse povo se ralar para nós salvarmos a economia, mesmo que matemos 100 mil pessoas. Eis a minha resposta, meu querido Marcelo. Professor, aproveitar um segundo, com a licença da Luciana e da Adriana. O ser humano está doente com a Covid.
a economia está doente também com a Covid. O remédio que é oferecido ao paciente da Covid, com todas as dificuldades, ainda chega a esse paciente doente, seja através dos estados, do município, de toda a liberdade que eles têm. O remédio econômico não chega à empresa que precisa, ela não chega ao pequeno e ao médio, porque o governo, de maneira extremamente inteligente, para não usar outro tipo de colocação, resolveu colocar o dinheiro na mão dos bancos particulares que vão fazer a peneira para que esse dinheiro chegue na ponta que precisa. O remédio não chega lá. Não tem responsabilização nisso também do governo? Evidente. Aí isso daria uma nova webinar só para discutir o papel do direito e o próprio papel do judiciário. Por quê? Aí tem que abrir toda uma discussão. Não farei agora, mas apenas deixo uma tinta disso, que é a diferença entre ativismo e judicialização. Nós, no Brasil, confundimos ativismo e judicialização. Ativismo é sempre ruim, mas judicialização é desejável. Não é ruim fazer judicialização, o mundo todo faz. Mas como no Brasil nós não criamos critérios para isso, então você vê as manchetes assim, 60% da questão do direito à saúde é judicializado. Quando você vai ver que a metade disso é falso, porque uma parte foi ouvir ativismo, que é, por exemplo, resolver questões pontuais sem que essas decisões possam ser universalizáveis, aí tem que ler. Aí a comunidade jurídica insiste em fazer a confusão e erra. Quer dizer, fazer epistemologia, discutir as condições de possibilidade pelas quais algo isso não faz mal para os juristas. Porque se você começa mal uma discussão, por que na rua você vê um ônibus e não chama de bicicleta? Mas por que no direito você pode chamar ativismo de judicialização e judicialização de ativismo? Vamos fazer o teste. Vá no açougue às 18h para fazer aquele churrasco da noite, né, no meio da Covid, você passa no açougue e chega lá e aponta para uma picanha e diz, eu quero aquela maminha. Vamos supor que a maminha seja mais barata. O cara do açougue, que ele está dentro de um common sense, legítimo, autêntico, ele vai dizer, você enlouqueceu? Todo mundo sabe que se você... Por que você não faz isso no açougue e na rua? Porque você está constrangido. O direito faltou constrangimento. A doutrina não doutrinou, não constrangeu. Por isso que Ampk-Dumpk floresceu. Não quis fazer nenhuma rima agora, mas foi sem querer. Então, floresceu. Então, nós precisamos saber primeiro o que é ativismo e judicialização. E respondendo diretamente a sua pergunta, sim, isso é judicializável, que é diferente de fazer ativismo. Judicialização responde 3 perguntas fundamentais. As 2 principais delas são: trata-se de direito fundamental? Sim. Segundo, essa decisão pode ser universalizável? Claro que sim. Portanto, nesse caso, o judiciário... Por que eu disse no início lá, Marcelo, que o direito tem que chegar antes? Porque o direito, nesse sentido, tem que chegar antes e aí, se necessário, judicializar e obrigar os bancos. E isso não é ativismo. Ativismo é ruim, judicialização é desejável. Todos os países fazem. Agora, eu escrevi, há 20 anos eu faço essa distinção e há 20 anos eu vejo a confusão. E a confusão dá erros, e erros, às vezes, são fatais. Então, fazer epistemologia um pouco não faz mal para ninguém. Alguém vai perguntar o que é epistemologia? Só um pouquinho. O mundo, até a modernidade, fazia só filosofia, que é uma espécie de ontologia. Da modernidade para cá, nós começamos a trabalhar com teorias do conhecimento para explicar o mundo, enfim, do cogito, o eu penso, o eu absoluto, que são os princípios epocais da modernidade. Tudo isso está nesse livro aqui, que e não só nesse, mas aqui atrás tem outros que aparecem, que é Verdade e Consenso e tantos outros, das dezenas que eu escrevi, mas que são poucos lidos, porque um dia ainda vou escrever
é ativismo e judicialização facilitado. Se botar o nome de facilitado na capa ou em resumos dos resumos, tenho certeza que a malta é capaz de comprar. Excepcional. Lu, eu vou deixar a palavra com você, porque senão eu juro por Deus que eu vou ligar para o professor Lênio e falar, professor, vamos sentar continuar. no boteco para continuar isso aqui. Vamos continuar. Então, eu sou obrigada a fazer o papel de chata nesse consenso, porque nós estamos com 1h10 também de live para a gente não abusar do professor. Então, eu vou aproveitar que a palavra está com você, Marcelo, deixar para você fazer suas considerações finais, aí depois, por gentileza, passar para a Adriana e eu dou um tchau por último. Pode ser assim? Eu tinha 2 perguntas aqui, mas o professor acabou de abarcar, que era a respeito do ativismo judicial, tudo, então a gente está agasalhado nesses termos. Por favor, está contigo a bola. Maravilha. Eu não tenho mais muito o que falar, além daquilo que eu já disse no começo. Professor Lênio, o nome Lênio Streck não precisa de mais apresentações além daquelas que a gente já fez. Estar aqui ouvindo o professor é absolutamente diferencial. É a gente poder receber informações de uma cabeça privilegiada, com uma história de indignação que todos nós gostaríamos de ter. Professor Lênio, é um prazer desgraçado ouvi-lo. Muito obrigado. Muito bem. Falo eu para terminar? Eu só quero mostrar Posso rapidinho? Eu queria só fazer uma saudação final. Imagina. Professor, o senhor comentou sobre o texto do professor Andrew Vermeulen, e que também foi um texto que me deixou muito inquieta, né? Foi um texto muito comentado, causou um furor, até Scott Shapiro comentou e tudo mais, porque realmente é um caminho estranho, né, para um originalista. E eu acho que essa... Textualista ele, viu? Textualista ele. Ele é originalista também, ele saiu do originalismo, né, e aí ele veio para essa questão dos valores morais substanciais, né, e aí a gente fica pensando um pouco sobre esses caminhos. Não, só um detalhezinho, assim, eu orientei uma tese de doutorado agora sobre isso. Na verdade, assim, ele na verdade não é bem originalista, ele é um textualista que não é igual ao originalismo, enfim, mas aliás, o Ziel, o meu aluno Ziel Ferreira, defendeu essa tese agora, fazendo uma crítica ao Vermeulen e outros, tratando exatamente desse pequeno detalhe. Não é relevante, assim, para olhar assim. Tem pequenas diferenças, mas, enfim, só para... Tá, perfeito, professor. Mas só pontuando a questão dessas saídas, assim, né, que o constitucionalismo às vezes pode começar a pensar essas saídas mais morais que são um pouco preocupantes, né, porque sempre vão se concretizar na esfera do arbítrio, né, sempre vão acabar caindo no que as pessoas acham que é bom, e que é uma coisa muito particularesca, né. Então, a minha conclusão é mais ou menos nesse sentido, que nós temos que ter esse olhar atento e essa preocupação para a gente não descambar para um caminho que seja, assim, muito opinativo, né? Que é mais ou menos o que o professor também sempre comenta dessa questão do ativismo. Enfim, obrigada, professor, por todas as suas contribuições aqui para o nosso webinar. Obrigado. Nesses autores todos aí, eu não sou muito de estrangeirismo, assim, desse negócio. Acho que eu não sou da síndrome de Caramuru, né? Eu critico quando alguns amigos escrevem artigos sobre direito constitucional e outros no Conjuro e outros lugares, citando só estrangeiros. Dá a impressão que o Brasil só tem imbecis. Nós temos
40 programas de doutorado, não sei quantos, 150 de mestrado. Será que nós não produzimos nada que faça com que alguns gentilhomens brasileiros ou gentil-mulheres brasileiras que escrevem sobre direito constitucional têm que mostrar erudição e fazer uma lista de 25, 30 citações, ainda todos em inglês e francês e papapá. Cara, nós estamos aí batalhando há muito tempo. O Brasil faz uma das melhores teorias do direito, eu não tenho dúvida disso. Alguns conceitos nossos são muito bem postos. Hoje nós temos uma teoria constitucional muito bem posicionada, em condições exatamente porque aqui é darwiniano. Tem que entender o seguinte, que a teoria do direito brasileiro é darwiniana, porque tudo aqui é difícil. Então, aqui você se adapta. No meio ambiente hostil, você precisa... Veja que o cara do direito penal, do direito civil, todo mundo precisa arranhar nos outros cantos. Aqui você não pode se dar o luxo de ser absolutamente disciplinar. Aqui você pode olhar, se nós conversarmos aqui com alguém que é do direito comercial, ele sabe que tem outras coisas, porque ele foi obrigado. É darwiniano. As espécies precisam criar defesas contra o meio ambiente. Então, não estamos aqui assim num país estrangeiro, assim, eu sou professor de direito civil, não me interessa isso. Aqui você não pode fazer isso, né? Aqui você precisa ter uma interdisciplinariedade, digamos assim, ou, no mínimo, fazer uma discussão com as demais disciplinas. Então, nesse sentido, aí eu, em termos estrangeiros, esse era o mote, eu hoje gosto muito de um autor chamado Samuel Issacharoff. E eu estou trabalhando ele por causa dessa questão da fragile democracies. Então, isso me parece hoje um grande lance, né? Eu sou mais conservador, então eu não me meto muito em alguns setores assim que querem ser muito avançados, outra coisa, né? Enfim. Quem lê meus textos, meu dicionário, sabe de uma certa ortodoxia por mim. Então, era isso que eu queria dizer. Só queria encerrar, se permitem, aí homenagear. Eu acho que nós estamos com uma boa audiência, porque também é muito bonito que a gente tenha um pouco de poesia, né? Então, o Alberto Caieiro, né, que era um dos apelidos, né, do nosso Fernando Pessoa, tem um verso pequenininho que eu gosto muito, que é um dos poemas sem nome, assim, né? Ele diz: quem me dera que eu fosse o pó da estrada e que os pés dos pobres me estivessem pisando. Quem me dera que eu fosse os rios que correm e que as lavadeiras estivessem à minha beira. E quem me dera que eu fosse os choupos à margem do rio e tivesse só o céu por cima e a água por baixo. Quem me dera que eu fosse o burro do moleiro e que ele me batesse e me estimasse. Antes isso que ser o que atravessa a vida, olhando para trás e tendo pena de si mesmo. Tchau para todos. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Um grande abraço, gente, fiquem com Deus. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. A gente está aqui com Piauí, Santa Catarina, Itajaí, tem gente participando do Rio Grande do Norte, Natal. Então, assim, gostaria de agradecer. Professor, como sempre, brilhante, carismático, eu sou suspeita em falar, porque eu sou sua fã incondicional há anos, colega do senhor também lá no Prerro, então é uma coisa que a gente está sempre junto e lutando pelo direito constitucional brasileiro. Muito obrigada pela gentileza, pela participação de todos. Mais uma vez, professor, obrigada por esse momento que muito nos enriqueceu. Um grande abraço a todos. Ótima tarde, gente. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, meninas. Obrigado, professor. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada. Até já. Prazer. Tchau.